de mudanças em modelo de negócio, principalmente com relação a isso. Por quê? Porque é algo completamente inusitado, entendeu? E a estratégia de formação ou orquestração, que, vamos dizer assim, muitas vezes é o desejo hoje de boa parte das empresas, por quê? Querer estabelecer, querer criar uma plataforma de negócios, onde eu posso fazer processos de intermediação entre diversos agentes, inclusive concorrentes, né? Inclusive estendendo o meu leque, minha oferta de produtos e serviços, trazendo concorrentes para dentro da minha plataforma. E aí a plataforma, ela tem a capacidade de usar a seu favor o famoso efeito de rede, ou network effect. Porque quanto mais eu construo uma rede mais robusta, mais valor existente entre as transações, mais capacidade eu tenho de escalar essa plataforma, de trazer valor para essa plataforma. Então, plataformas, nós temos N exemplos. O Facebook é uma plataforma, o Uber é uma plataforma, o Airbnb é uma plataforma, os marketplaces são plataformas, sabe? Então, ou seja, eu começo a fazer. Eu diria o seguinte, quando a gente trabalha estratégia adaptativa, estratégia visionária, muitas vezes nós estamos fazendo um lock-in do cliente, né? A abordagem clássica, a gente está fazendo uma diferenciação de produto e serviço, excelência em custos, então é um lock-in ali de produto e serviço. Indo para os outros dois quadrantes, nós estamos fazendo um lock-in do cliente. Indo para a estratégia de formação, é um lock-in do sistema. Entendeu? Então, é o que os grandes players da tecnologia fizeram ao criar esses modelos de plataforma. E aí, em um momento de superação, e o qual, né, a tecnologia também, né, a transformação mostra-se como diferencial, é que quando a gente usa as estratégias de renovação, a empresa está vivendo um choque interno ou externo, está enfrentando um problema, está enfrentando um desafio, então ela vai usar uma estratégia de renovação com qual finalidade? Para poder se superar, entendeu? Para poder enfrentar esse desafio. Então, ela vai focar naquilo que tem a capacidade, vamos dizer assim, de sobreviver, vai descartar aquilo que não serve, então ela vai intensificar aqueles produtos ou serviços ou modelos de negócio que podem sobreviver a um processo de crise, entendeu? Então, muitas organizações enfrentam esse momento aí de renovação, e aí faz sentido usar a tecnologia para poder acelerar o desenvolvimento dessas estratégias de produtos e serviços que possam sobreviver a esse momento aí de crise. A Fundação aborda isso também na seguinte forma, né? Que a gente, quando desenvolvemos os projetos de transformação digital, primeiro a gente entende o seguinte, temos que dar foco naquelas estratégias, iniciativas que têm alto impacto, ou seja, são aquelas que, num curto período de tempo, têm a capacidade de atender a empresa como um todo, atingir, acelerar, né, o processo aí, vamos dizer assim, de visão, dar resultado, então, onde eu vou ter ROI positivo e onde eu vou focar, mobilizar todos os meus recursos para agir nesse sentido. Mas sem perder de vista, e aí já começa, a gente tem em mente o conceito da ambidestria, sem perder de vista as nossas estratégias de longo prazo. Por quê? Porque são elas que vão nos dar aquela visão de futuro, para onde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer e onde a gente tem a capacidade de fazer transformações no negócio ou pensando em negócios adjacentes. Então, ou seja, nós temos que ter a capacidade de priorizar corretamente, identificar, né, primeiramente, as nossas ambições digitais, como também priorizar aquelas que têm a capacidade de nos dar impacto no curto prazo, porque elas vão dar sustentabilidade para as nossas ações de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos perder somente nessas iniciativas de curto prazo. Por quê? Porque senão a gente pode ficar preso, por exemplo, na questão da armadilha do sucesso. Para que eu vou pensar em trabalhar iniciativas de mais longo prazo se o que eu estou fazendo está dando certo? Né? Foi isso que a Kodak pensou, por exemplo. Para que eu vou mexer com filme digital, né, com fotografia digital, se o meu filme vende bastante, entendeu? Então, ou seja, essa é a armadilha do sucesso.
E aí, uma abordagem zoom in, zoom out ou ambidestra, como vocês queiram chamar, é a visão que nós defendemos como uma visão mais sensata e coerente para desenvolvimento dos negócios aí no curto prazo e com sustentabilidade, tá? Quando nós abordamos projetos de transformação digital, eles dificilmente vão escapar disso. Os projetos normalmente vão estar focados em melhorar a eficácia operacional, né, melhorar a experiência do cliente, né, incrementar a experiência do cliente, ou desenvolver novas possibilidades em termos de modelo de negócio. O que nós sugerimos é que você pense assim numa linha do horizonte. Olhe para baixo do horizonte aqueles projetos que inicialmente vão te trazer retorno do investimento. Esse dinheiro, né, trago por projetos que vão gerar retorno do investimento, eles terão a capacidade de sustentar os seus projetos de longo prazo. Entendeu? Vai ficar muito mais fácil o entendimento aí dos stakeholders a respeito disso. Outra coisa, todas as organizações têm oportunidades para melhorar processos, automatizar processos. Todos temos algum processo que ele tem uma série de atividades manuais, repetitivas, que disponibilizam um grande esforço, né? E hoje, a tecnologia de inteligência artificial, que é mais fácil de ser aplicada, entendeu? Por quê? Porque tem aí uma gama enorme de soluções, produtos prontos, é o Robot Process Automation, é o RPA, sabe? O RPA proporciona a gente entender um processo que é executado de forma manual, né? Porque envolve extrair um dado, lançar esse dado numa planilha, importar isso para o RP, nós não descobrimos uma outra forma de customizar, e aí o esforço de customizar envolve código, né, programação, custo, e aí o RPA chega para resolver. Por quê? Porque o RPA, na maioria das vezes, não envolve código. Os códigos estão prontos, né? A gente tem uma série de bots que são capazes, por exemplo, de pegar um documento, né, um PDF, uma imagem, extrair dados daquela imagem, sabe? E compilar esses dados de forma que esses dados possam ser importados, por exemplo, para dentro do seu RP. Entendeu? Então, ou seja, é uma tecnologia de inteligência artificial que num cenário assim ainda mais singelo, eu posso entender o que a atividade humana está fazendo e programar o computador para fazer o mesmo, entendeu? Só que com uma diferença que ele vai estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, se você quiser. Entendeu? Então, assim, não tem, né, comparação o que dá para oferecer em termos de produtividade. Ou seja, em termos de eficácia operacional, muitos dos projetos podem estar ali inseridos e quando a gente envolve essa questão da automação, nós teremos economia em escala. Isso é fato, né? E aí eu vou para outra vertente, que é o Customer Experience, e hoje, se eu consigo me relacionar melhor com o cliente, por exemplo, uma das soluções, eu posso hoje identificar momento de compra. Né? O momento de compra pode ser identificado de diversas formas. Uma das formas, por exemplo, eu consigo hoje, né, com autorização, claro, né, porque a gente tem que se preocupar com essa dimensão dados, mas eu consigo hoje ter um rastreamento anônimo, né, dos meus clientes. É o exemplo, por exemplo, desse índice de isolamento social. O que ele está fazendo? Ele sabe onde está posicionado o celular. A mesma tecnologia, eu posso saber onde está o cliente e eu posso entender se o cliente está próximo, por exemplo, de um centro meu de compras, de uma loja, por que não mandar uma oferta direcionada para ele? Né? Eu posso incentivar o momento de compra dele. Ou então, se ele está dentro da loja, tem sensores que conseguem identificar onde ele está na loja, né? Em qual corredor, por exemplo, e se ali no corredor tem alguma oferta específica que pode ser oferecida para ele, então o sensor tem a capacidade, por exemplo, de disparar um push ali para o celular e falar, olha, você está, né, na prateleira aí em frente à prateleira de cervejas, tem uma oferta aí para você, da cerveja que você gosta. Então, ou seja, a inteligência tem a capacidade de identificar isso com muito mais precisão hoje. E isso eu estou dizendo em termos de geolocalização, mas tem soluções, por exemplo, que conseguem, por um modelo estatístico, saber o momento que a pessoa, por exemplo, precisa comprar arroz, né?
Concordo, arroz tem um ciclo de compra, né? Provavelmente a maioria das pessoas compra de forma mensal, então tem uma estatística conhecida, e mais, independente dessa estatística, eu consigo coletar dados dos consumidores a respeito. Estou dando um exemplo, qualquer tipo de produto pode ser aplicado. E aí eu consigo entender que a vida útil daquele produto anterior está acabando, está na hora de eu fazer uma nova oferta. Então, se eu conseguir direcionar as minhas ofertas de uma forma muito mais coerente para o meu consumidor, por que não? Né? Ou seja, a grande maioria dos projetos, eles estão concentrados aqui, ou na oportunidade de levar serviços até então inexistentes, ou então otimizar os que já existem. E aí a gente chega, vamos dizer assim, subindo, né, acima da linha do horizonte, pensando em novos modelos de negócio. Se nós podemos, eu faço sempre essa provocação com o cliente, com todos os nossos clientes, com os projetos que estamos desenvolvendo, se nós podemos pensar em modelos de plataforma, né, considerando a hipótese de desenvolver isso, e isso pode trazer, né, uma economia em escala, um efeito em rede, então por que não? Mesmo que isso envolva um novo negócio, uma nova atividade aí para a empresa, uma nova oportunidade. Ou seja, nós podemos colocar esses projetos dentro de uma dimensão, né, core, né, que seriam, vamos dizer assim, o que nós temos existente em termos de oferta aí de produtos e serviços, nós podemos colocar em uma dimensão adjacente, são negócios periféricos que nós podemos desenvolver, pensar neles, né? É aquela visão de horizontes que temos aí na formulação de estratégias, é a mesma coisa, ou numa visão transformacional, que seria o quê? Uma mudança mesmo em termos de perfil aí dos negócios. Né? E aí, como que a gente concentra isso? Primeiro, tendo em mente que inteligência artificial, na maioria das vezes, ela vai trazer resultados quando combinada, né, com a inteligência humana. Vocês podem me perguntar, tem atividades que a inteligência artificial irá substituir a inteligência humana? Com certeza, principalmente aquelas onde requer pouca empatia e eu tenho a alta capacidade de manual, né? Então eu posso otimizar essas atividades manuais. Agora, eu tenho uma faixa que é onde se encontra a grande maioria, vamos dizer assim, das oportunidades, que é onde eu combino, né, a inteligência artificial com a inteligência humana, principalmente para maximizar. Pensem em vocês o seguinte, um advogado, por exemplo, se esse advogado ele consegue ter dados, informações, ele tem um processo que ele precisa precificar para o cliente demanda ele vai entrar com contencioso, ele precisa precificar isso para o cliente, né? E ele consegue saber informações sobre o comportamento do juiz da vara que ele vai peticionar aquele processo. Ele consegue saber informações dos resultados que o adverso dele tem, entendeu? Ele consegue obter informações sobre as jurisprudências a respeito. Ou seja, eu consigo combinar todas essas variáveis para me dar, por exemplo, um índice de sucesso ou insucesso que eu teria com aquela demanda. Então, um advogado consegue carregar, né, seus honorários mais insucesso ou labore, dependendo da natureza daquele processo, entendeu? Então, esse tipo de informação que eu acabei de falar para vocês é realidade. Tem sistema que faz isso de jurimetria, tá? Da mesma forma que tem sistemas que possibilitam otimizar o atendimento ao cliente, né? Vários de vocês já viram isso, usando, né, os chamados chatbots, que com o tempo eles vão aprendendo as respostas que estão sendo dadas, né? Aí você pode utilizá-los para otimizar o processo de atendimento, mas sempre combinado a inteligência artificial com a inteligência humana. A gente dá escala à inteligência humana usando a inteligência artificial. E é claro, tem funções que a inteligência artificial ela não terá capacidade de nos suprir, entendeu? Não tenha dúvida sobre isso. Então, o que nós enxergamos principalmente é o melhor dos mundos. Voltando na questão, né, do portfólio, da estratégia de projetos, o que nós percebemos? Que hoje, né, a grande maioria dos projetos, se a gente for fazer uma divisão, elas estarão concentrados onde? 70% vão buscar melhorar o novo negócio.
no negócio existente, perdão, e 20% pensando em negócios adjacentes, 10% no transformacional. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar essa realidade para essa realidade, inverter, né, o jogo. Mas para fazer isso, o processo começa principalmente em melhorar a nossa infraestrutura atual, entendeu? Então, é claro que esse ritmo de mudança, ele depende da questão da maturidade, ele depende dos choques, eventualmente, que você tem do setor. Por exemplo, ao fazer o enfrentamento da pandemia, nós tivemos que rapidamente nos reposicionar em termos de soluções digitais, não tinha outra opção, não é mesmo? Foi o quê? Foi um choque externo provocando isso. Então, ou seja, essa mudança de posicionamento, muitas vezes, ela depende também desses fatores, não é? Agora, quando nós trabalhamos projetos que estão perto do core, o que nós vamos ter em mente, principalmente? As métricas nossas são métricas econômicas. Tudo que vai ser medido vai ser o que ele entrega de resultado aí, principalmente. Diferentemente, quando são projetos transformacionais, que nós não vamos medir exatamente isso, mas vamos medir, por exemplo, a nossa capacidade de entregar protótipos, a quantidade de pessoas que nós estamos sendo capazes de atender, de atingir. Então, ou seja, muda o escopo, muda o cenário, então muda a forma também de abordar a natureza desses projetos. O ponto importante é que todas as empresas têm que ter em mente que mais cedo ou mais tarde você tem que formar um pipeline de inovações. Você tem que ser capaz de, dentro da organização, através de um processo de aprendizagem organizacional, ser capaz de, o tempo todo, estar gerando novas ideias, criar um funil, vamos dizer assim, de inovações, ideias que levem, né, que sejam avaliadas, que possam levar a experimentos, esses experimentos que permitam criar produtos ou serviços, que possam ser tracionados e que possam ganhar escala. Entendeu? Então, esse pipeline de inovações é importante ter em mente que em algum momento ele precisa ser desenvolvido para quê? Para que você tenha a sua estratégia competitiva sustentável em ação, né? Esse é o ponto importante. Olha, eu gosto de dar esse exemplo para mostrar para vocês o poder de uma plataforma. Tudo bem que o exemplo hoje, o setor é drasticamente afetado pela pandemia, né? O setor aí de turismo hoteleiro, mas vejam o que a Airbnb fez. Eles criaram uma plataforma que, em 7 anos, ela tem uma oferta compatível em número de quartos com a rede Marriott, que ela não investiu um centavo para formar essa oferta, né? Ela fez o quê? Ela fez intermediação, ela proporcionou pessoas que precisavam disponibilizar o quarto, o apartamento, a casa, e pessoas que queriam, né, utilizar por algum motivo, viagens, turismo, negócios, enfim, não importa. E o outro ponto fundamental, que ela quase, né, era, né, quando foi feita essa fotografia aqui, ela valia quase que o dobro da rede Marriott, entendeu? E a rede Marriott gastou 58 anos investindo quase 1 bi, né, para conseguir ter o mesmo número de quartos do Airbnb, né, que não investiu nada comparado à rede Marriott. É o poder da plataforma, entendeu? O que uma plataforma pode fazer e modificar com relação a um setor. Ou seja, tem oportunidade dessas todos os dias acontecendo, né? Mesmo em épocas que nós estamos enfrentando atualmente, entendeu? Bom, um exemplo que mostra uma riqueza, né, de um setor, um dos primeiros projetos que eu comecei em termos de transformação digital foi nesse setor, no setor do direito, né, dos escritórios de advocacia. Nós temos hoje um ambiente de law techs e legal techs. Essa fotografia que aí está é uma fotografia, gente, do Brasil, entendeu? Ou seja, nós temos um ambiente rico com empresas que oferecem as mais diversas soluções nesse ramo, entendeu? De low techs e legal techs, facilitando o trabalho enormemente dos escritórios, permitindo uma escala muito maior e uma inteligência, né, de dados fora do comum, entendeu? Vários outros setores, muita gente gosta de mostrar o setor das fintechs, né? Também
é avassalador a transformação. A gente pega em Belo Horizonte, onde tem o St. Peter Valley, uma comunidade de startups, tem mais de 300 startups. É claro que o cenário que a gente enfrenta, muitas delas podem enfrentar dificuldades, não tenha dúvida, mas assim, o ambiente existe, o ambiente é próspero, e o que as empresas tradicionais podem fazer com isso? Elas podem tirar proveito desse ambiente. Esse projeto de transformação digital foi um dos primeiros que eu fiz. A empresa, um grande escritório de advocacia, ela foi atrás de soluções nesse sentido. E o projeto foi ousado naquele momento, porque que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança full cloud, ou seja, todas as soluções de tecnologia da informação que a empresa usa atualmente estão na nuvem. Não estão mais locais, não estão mais em data center, 100% na nuvem, entendeu? E isso proporcionou, né, uma economia, sabe? Uma economia razoável e uma escala razoável também para os seus produtos e serviços. Bom, então, gente, vamos entender alguns pontos fundamentais, né? Vamos entender o porquê, o que e o como, né? Falando em termos de transformação digital. O porquê a gente responde com os drivers, né? Propostos aí pelo David Rogers. Os drivers da transformação, eles mostram que temos que fazer transformação, porque senão a gente fica fora do jogo. O Bill Gates, ele que, né, tem essa capacidade vidente, previu a pandemia, né, o que há 5 anos atrás, ele também disse que daqui a um tempo os negócios serão digitais ou não serão negócios, serão outras coisas, entendeu? Então, ou seja, os drivers, eles mostram o porquê fazer a questão da transformação digital, né? O que para criar vantagem competitiva. Esse é o ponto fundamental. A gente sabe que as empresas que hoje estão na frente, né, que investem na transformação digital, elas são mais competitivas. Elas têm uma rentabilidade maior quando elas investiram seriamente aí nos projetos de transformação digital. A questão da estratégia, nós já vimos que os modelos, muitas vezes, precisam ser revistos. Eu tenho que mudar, às vezes, de uma estratégia clássica para uma estratégia adaptativa, ou pensar em plataformas, ou mesmo sobreviver, né, no momento crítico que estamos enfrentando. E aí, uma abordagem em termos de renovação, ela vai nos dar os instrumentos e insumos necessários para isso. E, por último, o seguinte, como fazer, né? Eu vou fazer isso integrado, ou seja, dentro da minha organização, e aí a pergunta que muitas vezes eu faço, sua cultura permite você fazer isso? Ela está preparada? Porque, veja, tem um processo de mudança cultural. Então, dá para fazer? Se não dá, vamos fazer separado. Ok, vamos criar uma divisão separada, vamos criar uma área separada, vamos criar uma empresa em separado, né? Lembrando que, ao fazer em separado, uma hora esse negócio tem que juntar. E aí, como que vai ser esse processo de reunir, entendeu? Ou isso vai se tornar um spin-off mesmo, uma outra organização? Independente disso, a gente pode combinar as coisas usando ecossistema, ou seja, trazendo outros fornecedores, outros clientes, e isso torna-se necessário porque muitas das competências não estarão dentro da organização. Então, tem que criar um ambiente próspero para isso. Pode ser através de universidades, pode ser através de centros de inovação, né? Pode ser através de parcerias com startups, enfim, tem N possibilidades para desenvolvimento de um ecossistema, né? Então, aí eu começo a vislumbrar o que fazer e o como fazer, né? Foco no negócio, no core, comece por aí. Como? Incrementando a experiência do cliente, automatizando processos. É isso que vai nos dar o passo para o modelo transformacional, lá na frente. Mas na maioria das vezes, o dinheiro estará aqui, na transformação do negócio, né? E aí, chega num ponto, né, que todo mundo tem em mente. Opa, tenho que incrementar minhas capacidades digitais. Tem que trazer tecnologia para dentro, tem que constituir um novo backbone, tem que ter uma plataforma digital, né? A TI tem que estar próxima do negócio. Então, a gente muitas vezes foca a nossa energia nesse aspecto. E eu diria que
tão importante quanto é a questão da liderança digital. Não adianta a gente entrar de cabeça num projeto de transformação digital se os líderes não se tornarem digitais, se não comprarem a ideia, sabe? A liderança começa pelo exemplo, entendeu? Então, esse exemplo que permeia tudo. Qualquer processo de mudança cultural, ele se dá através do exemplo. Mas, professor, eu não consigo, eu não tenho dificuldade de tecnologia. Então, aprende, entendeu? Ou então, busca recursos, pessoas, para que você consiga fazer isso de forma efetiva, né? Passe o bastão para que essa transformação aconteça. Eu tenho um exemplo de um banco de Singapura, um banco tradicional, que ele era o quê? Ele era o DBS Bank, ele era afetado pelas fintechs. E aí, o que esse banco fez? Esse banco, o líder, né, o CEO, ele falou, olha, a partir de hoje, todos os meus líderes são digitais. E aí, pronto, vamos traduzir o que é esse ser digital, inclusive ele. Então, eles se tornaram líderes conectados o tempo todo, e esse exemplo começou a permear toda a organização. E aí a organização passou a olhar para o espaço de trabalho. E aí o espaço de trabalho, hoje, até por uma questão de pandemia, ele precisa ser digital, mas muitas vezes ele pode ser adaptado e modificado para atender melhor essas questões. E essas questões têm que ser olhadas. Se eu quero olhar para uma empresa inovadora e que é a empresa, vamos dizer assim, você olha para ela e a primeira impressão que te causa é que não tem nada de inovador ali, então como é que nós vamos conseguir fazer essa transformação? O processo de mudança cultural, ele começa por aquilo que a gente vê, né? Não que isso seja o mais importante, né? Ele é tão importante quanto, eu tenho que ver, eu tenho que olhar, olha, bater o olho, essa é uma empresa tecnologicamente engajada. Quando o Google faz isso, outras empresas fazem isso, você vê um ambiente completamente até diferente, isso não é só uma modinha, por quê? Porque começa o processo de mudança cultural por aquilo que a gente vê, é o chamado nível dos artefatos, quando a gente fala de cultura, entendeu? E depois ele permeia os valores, ou seja, tem que ser valor para a organização, de fato, a inovação. Mas o valor não basta ele estar escrito lá na declaração de missão, nos valores, não basta. Né? Os valores eles têm que ser praticados, eles têm que ir a um nível mais profundo da organização, que são os chamados pressupostos. Ele tem que ser um pressuposto básico, ou seja, a mudança cultural, ela começa por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente fala, mas principalmente por aquilo que a gente faz, entendeu? E junto a todo esse processo, tem o lado de que precisamos, né? Se eu quero ter ecossistema, eu tenho que ter gestão. Né? Então, não basta eu juntar uma turma lá de nerds, de startup, e pronto, olha, está aqui o hackathon, vocês vão agora fazer e vira as costas e vou para lá. Não. Resultado, entrega. A Google funciona, que você tem flexibilidade de domínio de trabalho, de horário, mas tem meta, tem resultado, tem cobrança em cima e tem recompensa, sabe? Então, hoje, não tem diferenciação de nível. Um engenheiro do Google, talvez ele ganhe tanto ou mais do que um diretor do Google. Por quê? Depende da entrega que ele faz, do que ele apresenta para a organização. Ou seja, para que as nossas empresas vão além nesse processo de transformação, essas ideias têm que começar a ser pensadas, têm que ser colocadas em práticas, entendeu? Então, esse é o ponto fundamental. Gente, antes de eu avançar, que aí eu passei todo, né, o arcabouço, vamos dizer assim, teórico, e aí depois eu falo um pouquinho sobre a oferta específica da fundação, o que nós temos em termos assim de soluções para atender vocês, ajudar vocês, eu abro espaço aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, ok? E depois eu volto lá um pouquinho nos slides para falar um pouquinho das soluções e ofertas da fundação. Acho que podemos seguir, professor. Tá bom, então vamos lá. Falando específico, então, do que é a Fundação
hoje tem a oferecer para as organizações, primeiro o seguinte, foi construído desde o ano passado, dentro do escopo aí do PAEX, tem alguém desenhando aí na tela, dentro do escopo aí do PAEX, foram construídas 2 monitorias, a monitoria de transformação digital, a monitoria ela tem fase 1 e fase 2, sendo que na fase 1, o propósito é construir diagnóstico e planejamento para a transformação digital, ou seja, ajudar as empresas a entender melhor as suas ambições, organizar essas ambições, aplicar algum método para poder priorizar essas ambições e, então, desenvolver um plano, né? Um plano aí de curto, médio prazo para o desenvolvimento das estratégias de transformação digital. Então, essa é a visão aí, em termos assim, tradicional, em foco da monitoria. A fase 2, uma vez estabelecido, né, um plano, os objetivos, o objetivo, então, era fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessas estratégias de transformação digital, ok? Funciona como se fosse uma GM específica para lidar com os projetos e os planos relacionados à transformação digital que foram pensados naquele momento lá de elaboração de fase 1 de monitoria. Muitas vezes, entre fase 1 e 2, surgiu uma demanda que não necessariamente é atrelada, tá? Para que as organizações pudessem experimentar, né? Criar essa cultura de experimentação, de fazer piloto, entendeu? Ou de começar a aplicar a metodologia ágil nos seus processos, né? Porque a gente muitas vezes se deparava com a organização e agora, né? Precisamos começar a testar, precisamos começar a fazer piloto, precisamos fazer o uso de metodologias ágeis. Então, às vezes, a gente tinha um gap entre fase 1 e fase 2 nesse processo de aprendizado da organização. Então, essa percepção nós começamos a ter lá atrás. O segundo ponto é o seguinte, que com a iminência da pandemia, surgiu a necessidade de trazermos uma solução, uma resposta imediata, vamos dizer assim, às necessidades das organizações, no sentido assim, preciso rapidamente colocar uma solução de vendas online, ou preciso criar um ambiente de trabalho colaborativo, né? Ou preciso ter tecnologia para me dar dados e informações, porque minha equipe está toda remota, à distância, né? Então, uma série de necessidades começou a surgir. E necessidades que, o quê? Nós temos que colocar ela em funcionamento rapidamente. Então, nós criamos um sprint de transformação digital, né? Ao invés de seguir um ciclo de monitoria, 5 meses, encontros mensais e tudo mais, vamos criar um ciclo o qual nós podemos fazer acelerado, rapidamente, aplicando, né, um piloto, pensando, né, no desenvolvimento de um piloto, podendo fazer isso aí até em 3, 4 semanas, com encontros virtuais, né, encontros aí de 2 horas de duração, e onde pudéssemos também envolver toda a organização, né, o grupo que está ali envolvido, né, num processo de conhecimento e desenvolvimento de metodologia ágil, né? Então, os pilares desse processo, da sprint de transformação, primeiro, né, o piloto, normalmente, ele vai estar focado em quê? Na experiência do cliente, na excelência operacional, como viabilizar o teletrabalho, abaixo da linha do horizonte. Normalmente são o quê? Aqueles projetos os quais a gente vai ter um ROI, né? Bem, quando assim, definido, bem claro. E ele vai dar o quê? Sustentação, principalmente, para que nós possamos fazer projetos de mais longo prazo, mais longa duração, porque ele tem a capacidade de alto impacto, entendeu? A ideia, então, vamos usar tecnologia, vamos usar técnicas aceleradas para que nós possamos colher benefícios rápidos em vários temas críticos, né? Então, dentre eles, colaboração, disponibilizar canais omnichannel, pensar em vendas online, momento de compras, automação de processos, enfim,
tem N oportunidades e nós temos que entender o momento, o cenário aí de cada empresa para poder direcionar para a oportunidade aí mais coerente, tá? Bom, a fórmula para fazer isso, primeiro, prioridade em termos de negócio, aquilo que a empresa precisa para fazer aí no curto prazo, muitas vezes até por uma questão de sobrevivência. Então, como nós podemos ajudar para que isso torne realidade, dar atração para esse grupo fazer acontecer, né? Muitas vezes já tem a identificação do piloto de cara. E agora, como é que esse negócio pode se acelerar? E o tempo. Então, precisamos fazer isso rápido, né? Não dá para fazer em 5 meses. Temos que fazer em 4 semanas, em 2 meses. Não dá para esperar o tempo todo para poder fazer as entregas, senão já não faz muito sentido. Outra coisa, como que a gente cria esse ecossistema, considerando que, na maioria das vezes, as empresas não vão ter na sua equipe interna as competências necessárias para esse desenvolvimento ágil. Então, a Fundação tem a capacidade de ajudar nesse processo, entendeu? E integrar vocês na construção desse ecossistema, aproximar para que a resposta seja rápida e efetiva. E, por último, como criar, experimentar, fazer piloto, né? Um piloto com uma entrega que seja execuível, que a gente consiga fazer dentro do prazo, dentro da proposta a ser desenvolvida, né? Aí é o seguinte, dividimos também, né, no mesmo formato aí tradicional, a monitoria em 5 etapas. A única questão que a gente segmenta essas horas para poder atender de forma virtual efetiva. A gente começa com aquela visão de, primeiro, vamos promover, né, um alinhamento, vamos para levar o conhecimento, esse conhecimento não só com relação aos fundamentos da transformação digital, como também sobre o uso das metodologias ágeis, né? A gente adota para a execução do piloto o Scrum, primeiro que é uma metodologia já existente há muito tempo, testada, consagrada e de fácil entendimento, sabe? Então, o grupo, a equipe tem a capacidade de perceber, principalmente se você já faz gestão de projeto. Então, o que o Scrum faz? Ele simplifica. Eu tenho que fazer uma entrega rápida, eu não vou seguir todos os ciclos, né, que são necessários lá, do tradicional, lá do PMI, né? Então, o Scrum ele vai facilitar essa abordagem. Se a empresa não tem problema, né? A gente vai mostrar como fazer. E o professor ele vai funcionar como o Scrum Master, ou seja, aquele que conhece a metodologia e ajuda na aplicação da metodologia, tá? Se, por outro lado, a empresa também não se sente confortável e tem uma eficácia na sua gestão de projetos, não tem problema nenhum. O que importa é que precisamos fazer rápido, acelerado, e essa comunicação tem que ser fluida, entendeu? Então, a gente escolheu o Scrum porque ele é aderente a essa proposta de fazer piloto, né? Aí, na segunda etapa, a gente vai fazer o quê? O planejamento do piloto. A gente parte do princípio de que temos já um alinhamento. Pode acontecer uma situação de que a gente não tem esse alinhamento para execução de piloto. O que a gente faz? A gente diminui uma etapa de execução e coloca uma etapa de design, tá? Então, a gente entra com um conceito otimizado de System Thinking, né? Que é um modelo mais simples, não é um Design Thinking completo, mas que ajuda na definição de uma estratégia de piloto. Entendeu? Mas, normalmente, a gente consegue resolver isso na etapa 1. Então, a etapa 2 é planejamento do piloto. Então, é o detalhamento ali do Sprint Backlog e Product Backlog, que é aquilo que nós vamos entregar de oferta do produto. E as etapas 3, 4, 5 são etapas de execução. Então, o professor entra como facilitador do processo, entendeu? Ajudar para que as coisas aconteçam, entender as dificuldades, apoiar no desenvolvimento das soluções. Então, ele pode tanto participar do processo diário, né, que é o Daily Scrum, como também nas revisões. E aí, o que acontece? Quanto mais tração a empresa for tendo, mais o professor pode se dedicar ao processo de aprendizado, né, que está nas revisões principalmente, entendeu? E aí, até a entrega final do piloto e fazer retrospectiva
do que deu certo, do que deu errado, o que nós podemos melhorar. E aí, vamos dizer assim, a empresa já começa a gostar da ideia e levar isso adiante, né, para outras possibilidades, outros processos, e mesmo no desenvolvimento de outras iniciativas digitais que forem requeridas, né? A grande proposta desse sprint é que a gente leva conhecimento, a gente leva experiência, né? Os professores que são aportados para fazer o programa, todos têm, né, já foram treinados, têm conhecimento da metodologia, aplicação, né? A Fundação já vem aplicando a monitoria de transformação digital ao longo, desde 2019, né, com sucesso em várias organizações. O uso dessas ferramentas de colaboração, eles vão permitir maior engajamento. Temos casos, inclusive, de empresas que querem usar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de fazer essa facilitação para treinar a equipe nesse propósito, entendeu? Às vezes não tem nenhuma uma iniciativa identificada, mas, assim, nesse processo de aculturamento, principalmente. E o uso do que a gente se propõe a fazer, em termos de tecnologia, em metodologia ágil, ele leva a uma efetividade do piloto. É claro que a gente sempre vai ponderar aquilo que é e aquilo que não é piloto, entendeu? Para que a gente tenha sucesso naquilo que a gente se propõe. Muitas vezes, às vezes, é uma ambição muito grande e a gente tem que fragmentar ela. Mas o que importa é que, dentro do que nós nos propomos a fazer, finalizando as etapas, a gente tem um entendimento do que a gente é capaz de fazer, entendeu? E aí isso é muito importante, é muito relevante para o grupo, e aí o professor tem essa capacidade de dosar isso, entendeu? Para que essa iniciativa tenha sucesso. Bom, o Scrum, como eu já disse, né, não é nenhuma novidade, ele foi uma das metodologias que foram incluídas lá no Manifesto Ágil, então ele já é usado há muito tempo, as equipes de trabalho assimilam muito rápido, tem ferramentas N disponíveis aí para usar, mas se não quiser usar a ferramenta, posso usar no Excel, muitas organizações usam lá, né, os quadros para montar as atividades, a gente pode usar o Mural, a gente pode usar o Teams, a gente pode usar o Trello, enfim, o que não falta são opções, né, para a gente poder trabalhar, e mesmo à distância, e as coisas ficarem documentadas e claras para o desenvolvimento e colaboração aí do time e resultados efetivos, né? O que importa principalmente. Bom, conclusões, né? A proposta em termos aí do sprint de transformação, essa monitoria, é uma monitoria com um objetivo bem claro: gerar valor imediato, né, para vocês, com foco bem claro no financeiro, com foco de promover esse engajamento das equipes. Já é tipo um treinamento de um squad, né? Porque muitas vezes a equipe vai ser o quê? Multidisciplinar, alcançando vários pontos aí da organização, porque será necessário esse conhecimento de diversas áreas. E, ao mesmo tempo, agregando conhecimento, que é a proposta da Fundação, né, essa proposta educacional. O que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Então, estou aberto aí a qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre transformação digital, sobre teletrabalho, home office, inovação, sobre a metodologia, enfim, fico à disposição. Obrigado, professor, mais uma vez. Normalmente a gente espera concluir realmente toda a apresentação para daí liberar, porque fica mais fácil para não interromper. Então, está aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento. Se quiser mandar também pelo chat aí do lado, pode mandar que a gente repassa aqui para o professor. Ou pode fazer diretamente, abrir o microfone aí e ficar à vontade. Oi, Clodoaldo, posso falar? Por favor, Suzane, fica à vontade. Então, tá bem. O que eu tenho percebido, principalmente ligado a essa questão da ambidestria, que me parece ser, nossa, enfim, algo que nós temos que entender o mais rápido possível, mas que as empresas, e já que os líderes que estão à frente das suas empresas,
ainda me parecem muito impactados e trabalhando muito mais nessa questão do aqui e agora do que no futuro, sabe? Muito mais nesse... professor aí que nos deu a aula nos ajude muito mais no zoom in do que no zoom out, né? E aí eu fico aqui me perguntando, né, se essa realmente é só uma questão de mindset ou se há todo uma outra questão, né, talvez emocional, ou enfim, talvez a gente até conversar. Ontem eu fiquei muito impactada com também um painel que eu estava participando e vi assim, embora já se passaram, né, como o Clodaldo falou, mais de 70 dias, ainda empresas, e no caso as pessoas e seus líderes, muito impactados e cuidando muito pouco dessa questão mais do futuro, de toda essa questão da inovação que está se falando. Então, só um compartilhamento, na verdade, e também queria ouvir a percepção aqui do Giocélio. Eu concordo com você, Suzane. Muitas empresas ainda estão num estágio, eu diria, né, de sobrevivência, e onde são desafios, né, constantes e diários, e que, de repente, você não tem a cabeça necessária para pensar, inclusive nessa nova realidade, eu diria assim, entendeu? Quanto mais numa realidade que está lá em termos de futuro, tá? Não tem dúvida sobre isso. Por outro lado, eu vejo exemplos, né, de empresas que estão se mobilizando, e o impressionante que, para mim, principalmente, é que a força dessa mobilização, entendeu? Então, assim, são os exemplos que eu vou citar, sem citar o nome das empresas, são exemplos de empresas que estão no PAEX, tá? Não são fora desta realidade. Primeiro, assim, uma empresa que todo o processo de vendas dela era em loja física, ok? Todo o processo, loja física, era uma indústria e com operação de lojas em atacado, vendendo para revendedoras, né? Não, a solução digital era muito embrionária, né? Começou um projeto da transformação e a empresa, eu diria assim, em 2 meses, né, praticamente, está lançando agora, nesse momento, né, já protótipo, já testado, uma plataforma para vendas online de alta configuração, eu diria, entendeu? E uma das coisas que às vezes nos surpreende, sabe? Que às vezes a gente tem ambições até modestas, né? Então, isso, primeiro, mostrou a capacidade do grupo. O grupo fez, mas fez como? Construindo, principalmente, um ecossistema. E, engraçado, essa semana, tem um plano de mídia que foi desenvolvido por uma agência local. E no projeto, a gente achou que talvez tinha que ser uma agência local, porque a gente não teria capacidade de contratar uma agência de performance, sabe? E o projeto da agência local não foi bom. Então eu falei, gente, não tá bom, sabe? A gente vai fazer um lançamento e não tá legal, né? O produto tá muito bom, a plataforma tá muito boa, mas nós vamos pecar no lançamento, porque essa agência não tá, assim, com o entendimento necessário, sabe, para isso. Aí eu falei assim, vamos na melhor, vamos. E nós fomos surpreendidos, porque a empresa tem condição de contratar essa melhor, porque o preço não era assim fora da realidade, entendeu? Então, ou seja, a gente vai ter condição de lançar, né, uma plataforma muito boa, que nós descobrimos solução numa startup local, Nordeste, tá, gente? Nordeste, essa startup disponibilizando a solução, e estamos contratando uma das melhores agências de performance para fazer o lançamento da solução. Ou seja, o que eu quero dizer, e o atendimento da agência foi excepcional, diga-se de passagem. E o que eu quero dizer para vocês, assim, que quando a gente começa a enfrentar, né, essa nova realidade,
as soluções elas vêm e elas vêm rápido, entendeu? E a gente encontra, né, uma gama muito grande de possibilidades. Então, a gente pode achar que, por exemplo, isso talvez é inacessível, como nós achamos, inclusive, e a gente vê que não é, sabe? Não é, que dá para fazer, né? A gente tem, assim, um mercado disponível, vamos dizer assim, com N soluções disposto para oferecer da melhor forma possível, né? Então, o que eu diria? Por mais que seja desafiador, né, o dia a dia, ter que pensar nesse desafio e tudo mais, se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vai enxergar uma nova realidade, uma nova possibilidade. E o que acontece? Essa nova possibilidade, ela é transformadora. Ela é transformadora, eu diria. Ok, obrigado, professor, pela resposta. A gente recebeu uma pergunta aqui, se o professor conhece algum caso de alguma empresa de transporte público que tenha realizado ou está em processo de realização de algum projeto nessa linha de digitalização. Não, iniciativas assim, transporte público específicas, não. O que eu vejo é algumas startups de mobilidade pensando, né, em estratégias alternativas desse contexto, tá? Mas, assim, dentro do cenário PAEX, principalmente, que eu acho que seria mais interessante pensar na resposta, ainda não tivemos, pelo menos comigo, nenhum caso, não. Ok. Tem um outro participante aqui que postou aqui no chat, o Jaime Agostinho. Qual que é o papel do terceiro setor para o aquecimento das pequenas empresas pós-Covid-19? Essa pergunta é boa. Então, essa pergunta é boa e eu já trabalhei com praticamente todas as organizações do terceiro setor da Fundação, entendeu? E o terceiro setor tem um ponto muito interessante em termos de transformação digital, e muitos deles não sabem, por incrível que pareça, sabe? O terceiro setor, o Google, por exemplo, né? Vamos falar só do Google. O Google, a qualquer organização, né, do terceiro setor, tem algumas regras lá, mas a grande maioria se encaixa, tá? Tem um incentivo de $10.000 por mês para usar em Ads, entendeu? Em Google Ads. Ou seja, um projeto digital para uma organização do terceiro setor já conta com uma verba, né, de R$60 mil por mês, sabe? Para poder alavancar esse projeto. Ou seja, você tem que ter o quê? Uma competência em ads, em anúncios, entendeu? No Google. Então, ou seja, você pode dar uma escala para um projeto, levar esse projeto para uma dimensão muito grande. Por quê? Porque é uma verba bem razoável. Eu tenho vários exemplos assim de sucesso no uso dessa verba. Eu trabalhei com várias APAES, por exemplo, entendeu? Que conseguiram mobilizar para suas estratégias, né? Desde doações online, de eventos, entendeu? Uma quantidade boa de recursos considerando isso. Tem um exemplo, ano passado, da Federação das APAES de Minas Gerais, que ela precisava promover um congresso que mais de 600 participantes, né? E que nós montamos toda uma estratégia, campanha, usando essa verba em específica para isso. O congresso era em outubro, final de outubro. Em meados de setembro, nós já tínhamos esgotado todas as vagas, né? Usando esses recursos e atingido aí os objetivos da organização. Então, ou seja, além, né, de um papel social, né, fundamental, importante, né, não tem dúvida que o terceiro setor desempenha, ele ainda tem esse incentivo da tecnologia, que eu estou dando um exemplo do Google, mas não é só o Google, tá, gente? Existe uma organização que chama TechSoup. Essa organização, ela disponibiliza várias tecnologias para as empresas do terceiro setor, ou sem custo ou a custo subsidiado,
entendeu? Então, ou seja, as organizações podem e devem, né, fazer a transformação digital e tem incentivos aí para isso. Certo. Professor, tem algum exemplo de uma empresa que tenha iniciado um projeto e implantado de uma forma bastante rápida, 60, 90 dias, e também eu tenho a sensação que o mercado enxerga muito que quem está enveredando nesses projetos são empresas grandes, e não é exatamente isso. Gostaria que o professor comentasse um pouco disso, né, a respeito do porte das empresas que estão buscando implementar esse tipo de projeto e mais ou menos a velocidade que é imprimido, né, o tempo que se leva para implantar esse tipo de projeto numa empresa, por exemplo, de médio porte. Primeiro que, assim, um desafio numa empresa grande pode ser até maior, né? Por quê? Porque lembra que eu falei do desafio cultural? Então, você fazer esse processo de transformação cultural numa organização de grande porte é muito mais complexo do que numa organização pequena, se ela tem que migrar de uma visão tradicional para uma visão digital, entendeu? Claro que grandes organizações, eventualmente, já podem também ter uma estrutura em termos de digital que possa favorecer. Mas, assim, pensando, né, no momento zero, todo mundo partindo do zero, eu diria que a grande empresa ela tem desvantagem. Talvez ela tenha dinheiro, tenha caixa. Mas hoje, gente, primeira coisa, que para, né, a grande maioria dos projetos, então, o investimento não é o fator preponderante. Por quê? Porque a grande maioria dos projetos a gente consegue identificar ROI positivo. E tem mais, tá? Tem várias organizações que às vezes promovem, né, uma proposta, por exemplo, de BPO, né, de Business Process Outsourcing, o qual elas se comprometem não em te cobrar um valor mensal, um FII mensal, mas elas te cobram performance. Então, se te entregam um resultado, elas participam do lucro. Por exemplo, tem uma Ambev, ela usa, né, uma empresa grande, você está dando um exemplo, mas é porque é pública e eu posso falar. Ela usa uma tecnologia que é de uma empresa startup, entendeu? Que ela permite ao pequeno consumidor, ao pequeno bar, né? Hoje o bar não pode abrir, mas o pequeno estabelecimento, pensem assim, permite a ele ampliar o seu mix. O que significa isso? Eu não vendo original. E aí, pela tecnologia, pelo Big Data, ele te prova que vale a pena vender original, que o público no entorno vai consumir. Aí o cara às vezes nem acredita. A Ambev vai lá, não, tá aqui, ó, toma essa caixa aqui. Em todos os casos, na maioria das vezes, o que acontece? A empresa, ela acaba espantada com o resultado, né, que com aquela ampliação de mix proporcionou. Mas por quê? Porque utilizou, entendeu? Tecnologia diferenciada para isso, entendeu? Outra coisa, hoje eu vejo um movimento, né, acelerado. O que eu vejo acontecendo, né? De uma certa forma, as grandes empresas talvez tinham um ou outro projeto em andamento e tiveram que acelerar no sentido, por exemplo, de disponibilizar o trabalho à distância, né? E eu vejo um movimento acelerado dos pequenos na adoção, né, das tecnologias, porque é uma questão de sobrevivência, entendeu? Como é que você vai fazer vendas se você não fizer isso, né? Você tem que adotar a tecnologia. Esse exemplo que eu dei, vou dar dois exemplos para vocês. Aquele primeiro lá do escritório, nós fizemos o full cloud, né, a migração, em 2 meses, entendeu? Ou seja, tiramos toda uma solução de legado existente, né? E essa solução foi toda para a nuvem em 2 meses, entendeu? Toda, 100%, 100%. Né? O custo que a organização tinha em manter o data center caiu pela metade ao manter as soluções em nuvem. Esse é o primeiro ponto. Nesse outro exemplo, né, da indústria e atacado, em 2 meses está sendo colocado no ar a solução de plataforma de vendas online. Gente, é plataforma, não é e-commerce, não. O que quer dizer com isso?
porque ela integra dois agentes, o comprador, né, claro, mas o revendedor. No projeto, o revendedor não está sendo descartado, ele está sendo incluído para ser um acelerador de vendas, e aí tem um fato, né, que a gente sabe que no mundo da moda, os micro-influenciadores e afiliados têm um papel importante, fundamental, né? E a gente sabe que como que a empresa ia disponibilizar nesse momento o Customer Success. Como é que eu vou atender o público se eu não tenho uma estrutura? Mas, opa, eu tenho uma força aqui externa de 12 mil revendedores que eu posso pagar, né? Posso comissionar para fazer o Customer Success, entendeu? Então, vamos disponibilizar uma plataforma que permita não só fazer as vendas, mas fazer todo o processo de entrega e atendimento do cliente. 2 meses, entendeu? Isso aí está sendo disponibilizado. São casos reais, né? Eu não sei se o pessoal está aqui, mas tem um caso, né, do grupo de vocês que o projeto, né, eu estou vendo até o Márcio ali, mas o projeto estava para o final do ano, né? Estava para o final do ano e está sendo antecipado para agora, né? E durante o processo ainda há uma questão de mudança de RP, entendeu? No meio, né? Assim, em algum momento, né, o RP, essas soluções, elas eram preponderantes e fundamentais. Hoje nós temos cada vez mais soluções para fazer integração, para fazer automação, que eu não fico assim tão na dependência do RP como ponte para fazer qualquer tipo de solução. Perfeito. Acho que deve ser um desafio enorme, mesmo não tendo tanta dependência, fazer uma implantação de um projeto como esse em plena mudança de RP, ainda assim baita de um desafio, né? Sem dúvida, mas como eu disse, hoje nós temos tecnologia para permitir, né, a convivência, a integração, como também para automatizar. E uma coisa interessante que quando você começa a propor, vamos dizer assim, caminhos alternativos, tem um caso, essa semana, inclusive, que a gente estava discutindo com a TOTOS, uma forma de fazer uma integração em escala para recepção de documentos aí fiscais, né? E, assim, não estava achando um caminho com a TOTOS. Então, a gente falou assim, vamos adotar a RPA. Aí, no outro dia, apareceu uma solução da TOTOS, pronta, entendeu? Para entregar a solução. Então, ou seja, a transformação digital faz até com que o fornecedor do RP, né, tire um coelho da cartola, entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Nós recebemos aqui uma questão enviada pela participante Chiara Venturim. Ela coloca o seguinte: no Brasil, como as empresas poderiam atuar ou se adaptar na potencialização de suas marcas, considerando a era digital onde estamos inseridos, diante daquele público que, além de enfrentarem o desafio cultural, ainda não possui acesso à internet, segundo ela, hoje em torno de 22% da população brasileira, segundo o IBGE. E aí ela coloca, nesse caso, abandona a tecnologia ou a margem de público nessa situação de exclusão digital? A questão, né, não tem dúvida que a gente tem que avançar na inclusão digital. Não tem desafios nesse sentido. Agora, por outro lado, tem um público que, vamos dizer assim, muito razoável que hoje tem, nós estamos falando de aproximadamente, né, 120 milhões de smartphones, entendeu? Ou seja, tem acesso, tem algum tipo de acesso. Às vezes você vai disponibilizar uma solução e essa solução ela pode ser você pode ter alternativas à questão da utilização de banda ou oferecer soluções para o cliente, né? De acesso e banda. Por exemplo, muitas vezes eu vou construir uma solução. A maioria das operadoras elas têm o serviço de mensagens liberado, não tem? A maioria tem, né? Eu não tenho banda, mas eu tenho mensagem liberada. Então tá bom. Por que não construir a solução baseada num chatbot? Entendeu? Né? Que seja um chatbot para o WhatsApp ou para o Facebook Messenger, né? Porque tanto um quanto o outro tem
tem banda liberada. Então, assim, eu tenho caminhos alternativos, né, para disponibilizar, mesmo num cenário, vamos dizer assim, que de dificuldade em termos de inclusão, né? E hoje eu vejo o seguinte, tá? Que pensando no contexto, né, das empresas do PAEX, que a grande maioria dos clientes estão aí conectados, né? Estão talvez ávidos por alguma solução que facilite a sua experiência, eu vejo que nós temos são inúmeras oportunidades, né? Não estou de forma alguma desconsiderando esse cenário, a gente sabe que ele existe e a gente sabe que tem desafios para implantar. Por outro lado, o que nós percebemos, né? Temos um cliente aqui, inclusive de vocês, que atende o mercado de provedores, esse mercado cresceu absurdamente, ou seja, durante esse momento de pandemia, acredito, né, que a inclusão digital deve ter diminuído, entendeu? Porque se o mercado dos provedores cresceu, né, quem atende é principalmente ele, né? Então, assim, a minha resposta sei que existe, mas eu considero que para a maioria das empresas que estão aqui hoje, não seja um fator limitador, não. Entendeu? Pelo contrário, eu enxergo inúmeras oportunidades aí para a gente poder acelerar esse processo de transformação digital. Não, se eu não vou olhar para dentro, para fora, eu posso olhar para dentro. Tem processos que podem ser e devem ser automatizados, né? Perfeito, professor. Eu queria fazer um comentário e depois queria ouvir a sua opinião. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e a gente também participou de uma pequena entrevista para uma associação comercial, onde o foco era falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo e como se espera a mudança na relação de consumo pós-pandemia. Tem uma pesquisa da Smart Commerce que ela aponta que 40% das pessoas que fizeram compras online em março foram pessoas que compraram pela primeira vez. Entende-se que motivadas pelo momento, pelo isolamento, por tudo que nós estamos vivendo. E aí existe, obviamente, apontado por vários especialistas, embora hajam contradições, mas a grande maioria aponta que isso é um caminho irreversível. Ou seja, a gente falou no começo, antes do professor começar a falar, a gente estava falando em quebra de paradigmas e tudo mais, estamos falando hoje em entregas que acontecem de forma online e até mesmo com um certo padrão de qualidade que não deixa nada a desejar ao presencial. A minha questão é a seguinte, como que o professor enxerga isso? Essa questão realmente ela é momentânea, isso vai passar quando nós sairmos dessa situação que nós estamos vivendo de isolamento, quando nós começarmos a retornar ao normal, ou isso realmente como a maioria dos especialistas apontam, um caminho sem volta? Realmente nós vamos evoluir de uma maneira que algumas práticas tendem a se consolidar cada vez mais, e uma delas a própria, que nós estamos falando do e-commerce, as vendas aumentarem online, essa relação presencial diminuir. Como que o professor enxerga isso? Eu enxergo assim, como sendo irreversível. Um exemplo de um cliente que eu atendo aqui em Belo Horizonte, o e-commerce cresceu 1.800%, né? Falando em números, eles estavam antes da pandemia com estoque, né, de mais de 500 milhões e hoje tem 150 milhões de estoque. Tudo bem, está num setor que é um setor tradicional, né, que é supermercado, entendeu? E que, claro, né, está aberto, então não tem dúvida, mas o que eu estou chamando a atenção não é para as vendas das lojas físicas, que cresceram também, mas o e-commerce cresceu 1.800%. Sabe? Então, ou seja, o que essa organização está fazendo? Ela tem hoje um CD novo, tá? Só para atender essa demanda. O crescimento foi tão grande que gerou um backlog de 14, 15 dias, né? Que eles estão encurtando aí com o tempo, entendeu? Hoje, né, o vice-presidente do grupo, ele diz o seguinte: eu quero entregar cerveja na sua casa em 7 minutos. Esse é o desafio dele. Para fazer isso, ele vai fazer isso sem tecnologia? Ele falou, quero entregar na sua casa. Ele está dizendo isso, ele não quer que você vá lá na loja buscar, não.
Assim, eu vou te entregar na sua casa em 7 minutos, entendeu? Então, ou seja, estou falando de um grande grupo, né, que já coloca todas as suas fichas nesse sentido. Muitas das lojas deles, eles já estão trabalhando no sentido que elas vão virar dark stores. O que é isso? É uma loja que existe lá, mas ela é fechada para o público, né? O shopper vai lá e compra e o delivery te entrega, entendeu? Claro, eu não estou dizendo que o e-commerce vai substituir toda a experiência física, não, de forma alguma, né? Eu acho que muitas experiências, inclusive, vão ser combinadas, né? Não tem dúvida, mas que isso é um caminho sem volta, um caminho de crescimento, e quem aposta nisso tem condição de sair muito melhor lá na frente, não tem dúvida nenhuma a esse respeito. Muitos negócios que eram predominantemente físicos, não tem volta, gente, não adianta, sabe? Quando, né, o consumidor ele se depara com essa situação que oferece para ele praticidade, comodidade, entendeu? E eficiência, para que eu vou voltar para outra experiência? Tá bom, eu vou no shopping, mas como entretenimento, como centro de lazer, né? Não nessa dimensão de precisar necessariamente comprar. Só para dar mais assim, um exemplo para vocês de que antes de pandemia, um dos varejos que cresceu absurdamente nos Estados Unidos, né, faturava antes da pandemia 2 bi de dólar, que representava grandes marcas, né? Abercrombie, Gap, essas marcas todas aí famosas, ele não tem nenhuma loja física, entendeu? E ele tem agora o que eles fizeram? Uma grande sacada. Eles, ao invés de você ir lá escolher carrinho de compra, produto, você entra na plataforma deles e diz quem você é. Fala das suas preferências, fala do que você gosta, das cores, estampa, entendeu? Do seu estilo. Você conta. Os algoritmos lá começam a interpretar isso, começam a entender o seu perfil, né? E aí te mandam uma bag, uma mala, com um tanto de coisa, roupa, acessório, não sei o que, então você recebe isso na sua casa, entendeu? E aí você pega e olha, e você identifica, né, para ver o que você gosta, e aí você faz o seguinte, aquilo que você gosta, você fica, aquilo que você não gosta, você devolve, sem custo nenhum de frete, sabe? Bom, números deles, 70% das pessoas na primeira compra ficam com 100% da bag, na segunda compra 90%, entendeu? Então, ou seja, usei tecnologia, usei algoritmos, usei inteligência artificial, mas levei a experiência, né, de eu pegar a roupa, sentir, né, experimentar dentro da casa. Então, para que eu vou na loja? Ok? Sem dúvida. Tudo que você pode proporcionar em termos de ganho de tempo, de conforto, do ambiente que nenhum deles é mais confortável que a sua própria casa. Tudo isso tem um peso gigantesco, né? Tá certo. Professor, olha, acredito que eu, pelo menos aqui, não recebi mais nenhuma pergunta. De qualquer forma, a gente sempre deixa todo o pessoal que participou à vontade. Se tiverem alguma coisa que surgir depois, podem nos encaminhar, que a gente encaminha para o professor tecer os comentários. Eu queria, aqui em nome da J. Valério, de todos aqui que participaram, agradecer muito a sua apresentação, extremamente interessante, tanto é que eu acabei aqui me envolvendo e participando aqui das perguntas, porque o assunto realmente é bastante envolvente. Agradecer também todo mundo que participou conosco até agora, tivemos aí um público de quase 75 pessoas, muito bom. E obrigado pela sua gentileza de participar conosco aqui, pelas informações e esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Espero em breve a gente poder ter novas oportunidades aí, quem sabe aí já podendo falar presencialmente também, para poder conversar e aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado a todos, e espero ter contribuído aí nesse processo aí de conhecimento, aprendizado e troca, né, de informações. Tá certo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, um bom descanso a todos.
Assim que nós tivermos aqui já preparado o próximo encontro, encaminhamos aí o convite, como fazemos regularmente, tá? Uma boa noite para todos aí. Muito obrigado. Parabéns aí, Clodoaldo, pela organização e pelo tema. Viu? Parabéns, obrigado, Bertos. Parabéns aqui para a turma aí que trabalhou forte e para o professor. Uma grande apresentação, muito boa, né? Mas vocês estão fazendo o meio de campo aí e abrindo horizontes, né? Isso eu achei muito interessante. Muito obrigado.